Pedidos de seguro-desemprego registram alta no Brasil em janeiro. Já está liberado para download o programa de declaração do Imposto de Renda 2023. E você vai ver também. Operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro mira governo do Acre. MEC abre consulta pública para avaliar o novo ensino médio. Rússia volta a realizar ataques em larga escala contra a Ucrânia e deixa vários mortos. E na Espanha, pessoas ficam presas em mina de potássio a 900 metros de profundidade. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dânia. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Olha só, a gente começa falando de mercado de trabalho. O ano começou com alta nos pedidos de seguro-desemprego. Em janeiro, foram registrados cerca de 85 mil requerimentos a mais em relação ao mesmo mês do ano passado. O número de pedidos de seguro-desemprego voltou a subir no começo deste ano. Foram registrados 614.085 requerimentos em janeiro, um aumento de 16% em relação ao mesmo mês de 2022, quando foram feitos 529.826 pedidos. O total pago foi de mais de 3 bilhões de reais no primeiro mês de 2023. Mas o recorde de pedidos, a maior marca da série histórica, foi registrada no começo da pandemia, em maio de 2020, com 960.308 pedidos. De acordo com o painel de informações do Seguro-Desemprego do Ministério do Trabalho e Social, no acumulado do ano passado, as solicitações dispararam 9,9%, com 6.689.000 requerimentos. A alta anual veio depois de recuar 10,25% no ano de 2021. Ao longo de todo o ano passado, 2022, o governo repassou quase 35 bilhões de reais a brasileiros que perderam o emprego. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, todo final de ano tem um ajuste no número de empregos e empresas que contratam temporários, o que gera um aumento no percentual de pessoas com acesso ao seguro-desemprego. E a Receita Federal liberou hoje o programa de declaração de imposto de renda de 2023 para o download. A antecipação busca facilitar a organização dos contribuintes e evitar, é claro, congestionamentos. A expectativa inicial do órgão era de liberar o programa do Imposto de Renda na quarta-feira, dia 15 de março, quando começa o prazo legal para a entrega da declaração de 2023, ano base 2022. De acordo com a Receita Federal, a antecipação vai ajudar o contribuinte. Isso porque ele já pode se organizar e juntar a documentação necessária. Além disso, deve evitar possíveis congestionamentos para baixar o programa. Mas o fisco lembra que as funcionalidades de entrega e transmissão, juntamente com as informações pré-preenchidas, vão começar somente em 15 de março. E o prazo vai até 31 de maio neste ano. A ordem de recebimento das restituições prioriza alguns grupos, como idosos, contribuintes com alguma deficiência ou doença grave e contribuintes do magistério. Normalmente, após o pagamento dos grupos prioritários, a ordem de recebimento tinha por regra a data de entrega das declarações. Desta vez, a Receita Federal informou que será priorizado o pagamento das restituições de modelo pré-preenchido ou que optarem por receber a restituição via Pix. É obrigatório declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 em 2022. O valor é o mesmo da declaração do imposto do ano passado. E o assunto hoje é saúde. A Mpox, que surgiu com o nome de varíola dos macacos, assustou o mundo no ano passado, após vários países registrarem casos e até mortes
pela doença. Só no Brasil, mais de 10 mil diagnósticos foram confirmados e pelo menos 8 pessoas morreram por complicações, né, Dani? Pois é, Kleber. E na próxima segunda-feira, começa uma campanha de vacinação contra a doença. A imunização acontece no momento em que a Mpox tem sido pouco comentada na mídia e apenas para um grupo bastante restrito. E nós trazemos agora o doutor Marcelo Neubauer de Paula, infectologista, que vai dar para a gente orientações sobre a vacinação e falar também um pouco sobre a doença. Ótima tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de poder trazer uma boa informação para os seus ouvintes. Doutor, e para a gente lembrar, né, em julho do ano passado, a Mpox foi considerada pela Organização Mundial da Saúde uma emergência de saúde pública de importância internacional. Muito se falou sobre o vírus, mas e hoje? Qual é o estágio da doença? Bom, como você mesmo colocou no começo na chamada, realmente o Brasil, o último informe do Ministério da Saúde fala em 10.862 casos confirmados, 2.325 casos suspeitos e 6 óbitos pela doença. O que aconteceu é que realmente a gente via chegar praticamente todos os dias algum caso no serviço de emergência referenciados para infectologia. Hoje a gente não vê mais isso acontecer, parece que o surto deu uma controlada. Doutor, ao todo mais de 46 mil doses vão ser disponibilizadas para os profissionais de saúde que têm o maior risco de exposição ao vírus e também para pessoas com maior risco de evolução para as formas graves, como pessoas com HIV. Qual é a eficácia desse medicamento? Explica para a gente sobre essa vacina. Bom, essa vacina ela é feita com o próprio vírus da monkeypox atenuado, quer dizer, enfraquecido. Ao administrar esta vacina numa pessoa, esse vírus vai se replicar no corpo da pessoa, vai ativar o sistema de defesa, o nosso sistema de defesa vai fazer anticorpos contra esse vírus e vai eliminá-lo. E esses anticorpos vão funcionar caso a pessoa tenha contato com o que a gente chama de vírus selvagem, quer dizer, o vírus que está na natureza. E, doutor, depois de falar da atuação do medicamento, agora a gente quer que o senhor fale das questões práticas da vacinação. Por exemplo, qual é o esquema vacinal, o tempo de intervalo entre uma dose e outra e os possíveis efeitos colaterais. E ainda dentro desse assunto, ela pode ser aplicada junto com outras vacinas? Sim, ela pode ser aplicada com outras vacinas. A dose para adultos e crianças é a mesma, que é uma seringa, já vem pronta uma seringa com meio ml. São 2 doses com intervalo de 4 semanas. Legal, então nós acabamos de conversar com o doutor Marcelo Neubauer de Paula, que é infectologista. Doutor, muito obrigado pelas informações e essas dicas valiosas. Muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. E mudando de assunto, a Polícia Federal abriu nesta manhã a 3ª etapa da Operação Ptolomeu para investigar supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a cúpula do governo do Acre. Além dos mandados judiciais, foi autorizado o bloqueio de contas bancárias e de bens dos envolvidos. Cerca de 300 policiais federais saíram às ruas para cumprir 89 mandados de busca e apreensão em 6 estados e no Distrito Federal, na Operação Ptolomeu 3, contra a corrupção e lavagem de dinheiro. Essa é uma nova fase da ação iniciada em 2021. O governador Gladson Camelli não é alvo direto das buscas, mas teve seus bens bloqueados e o passaporte confiscado pela Justiça. Ele está proibido de deixar o país e de fazer contato com outros alvos da investigação. O pai de Gladson, Eládio Camelli, e um irmão do governador, Gladson Camelli, também são investigados. A ação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que também determinou o bloqueio de 120 milhões de reais em bens dos investigados, contas bancárias, aeronaves, casas e apartamentos de luxo dos investigados. Além do Acre, os mandados são cumpridos no Amazonas, Goiás, no Piauí, no Paraná, em Rondônia e no Distrito Federal. Na primeira fase da operação, a Polícia Federal já tinha apreendido mais de 3 milhões de reais em veículos, relógios, joias, celulares e dinheiro em espécie.
As primeiras 2 fases da Operação Ptolomeu foram deflagradas em 2021, quando a PF e o Ministério Público identificaram a atuação de uma suposta organização criminosa para desviar recursos públicos do governo do Acre e ocultar a origem do dinheiro. Nesta nova fase, segundo o material divulgado, o objetivo é bloquear bens para, no futuro, ressarcir os cofres públicos. A Justiça também autorizou a suspensão das atividades econômicas de 15 empresas investigadas. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, está internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. O magistrado teve 2 episódios de obstrução intestinal e passou por uma cirurgia de emergência. Segundo a assessoria de imprensa do STF, a recuperação do ministro segue dentro do esperado e, em breve, ele deve deixar a UTI para facilitar a observação médica. E o depoimento do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sobre as joias sauditas trazidas ao Brasil foi adiado para a semana que vem. A audiência estava marcada para essa quinta-feira. A pedido da defesa, o ex-ministro de Minas e Energia de Jair Bolsonaro deve depor por videochamada na próxima terça-feira. Vamos falar de educação agora. O Ministério da Educação abriu uma consulta pública para avaliar e reestruturar o novo ensino médio. O modelo atual foi aprovado em 2017 e implementado gradualmente em todas as escolas públicas e particulares desde 2022. O novo ensino médio aumenta a carga horária dos colégios, muda a distribuição de disciplinas no currículo e possibilita que os alunos escolham em quais áreas vão se aprofundar. São mudanças que, embora tenham pontos positivos, vêm enfrentando críticas pela maneira como estão sendo implementadas no dia a dia dos estudantes. Entidades afirmam que a legislação que instituiu o novo ensino médio não foi discutida com todos os setores da educação. Diante disso, o Ministério da Educação decidiu ouvir a sociedade civil, a comunidade escolar, profissionais do magistério, equipes técnicas dos sistemas de ensino, pesquisadores e especialistas em educação para saber os prós e contras. Estão previstas audiências públicas, oficinas de trabalho, seminários e pesquisas nacionais para coletar as impressões de alunos, docentes e gestores escolares e debater a necessidade de reformular o novo ensino médio. Segundo a portaria do MEC, publicada no Diário Oficial da União, a consulta vai durar 90 dias, podendo ser prorrogada, e ao final vai ser elaborado um relatório que será encaminhado para o governo. Veja a seguir, Rússia volta a realizar ataques em larga escala contra a Ucrânia e deixa vários mortos. E na Espanha, pessoas ficam presas em mina de potássio a 900 metros de profundidade. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. E a Rússia voltou a realizar ataques em larga escala contra a Ucrânia nesta quinta-feira. Foram registrados bombardeios em 10 das 27 regiões ucranianas, incluindo a capital Kiev. Dezenas de civis morreram durante os ataques. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os novos ataques russos atingiram principalmente infraestruturas de abastecimento de água e energia. O exército do país afirmou que os sistemas de defesa aérea conseguiram derrubar apenas 34 dos 81 mísseis russos lançados contra a Ucrânia. De acordo com um balanço feito por autoridades ucranianas, o míssil atingiu um bairro residencial em Lviv, deixando pelo menos 5 pessoas mortas. Em Kherson, 3 civis morreram após bombardeios em um terminal de transporte público. Já na região de Dnipro, um homem morreu e 34 pessoas ficaram feridas nos ataques. Em Kiev, capital do país,
Explosões foram relatadas na zona sul e oeste. Pelo menos 2 mortes foram registradas. A prefeitura de Kharkiv informou que toda a região segue sem o abastecimento de água ou energia. Já em Zaporísia, região onde fica uma das maiores usinas nucleares da Europa, o abastecimento de energia também foi cortado. A empresa, que segue fazendo o monitoramento da usina, alertou para o risco de um acidente na central, que está funcionando atualmente apenas com geradores a diesel. Um novo relatório divulgado por agências de inteligência dos Estados Unidos afirmou que a Rússia tem lidado com danos extensos e grandes perdas e que Moscou dependerá cada vez mais de suas capacidades nucleares, cibernéticas e espaciais. Enquanto isso, o exército de Putin segue avançando e realizando ataques intensos. 3 pessoas morreram nesta quinta-feira em uma mina de potássio após um desmoronamento na região da Catalunha, no nordeste da Espanha. De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros da Catalunha, os trabalhadores ficaram presos na mina após um desmoronamento que aconteceu por volta das 9 horas da manhã no horário local. Os trabalhadores estavam a cerca de 900 metros de profundidade no momento do acidente. Poucas horas depois, o líder regional catalão publicou nas redes sociais um comunicado confirmando a morte dos trabalhadores. Logo em seguida, a publicação foi apagada. Bombeiros, viaturas e até mesmo um helicóptero médico seguiam no local na manhã desta quinta-feira, mas nenhuma informação sobre o resgate ou estado das vítimas foi divulgada. A mina de potássio da Catalunha fica a cerca de 80 quilômetros de Barcelona e pertence ao grupo israelense ICL Libéria. O potássio extraído da região é muito utilizado na agricultura como fertilizante e como matéria-prima em indústrias. E pelo menos 2 pessoas morreram durante uma tentativa de roubo no Aeroporto Internacional de Santiago, no Chile. Os criminosos tentavam roubar mais de 32 milhões de dólares, o equivalente a 166 milhões de reais, enquanto o dinheiro estava sendo carregado em um veículo blindado. O promotor Eduardo Baeza, responsável pela investigação, disse que havia chegado uma carga de valor em um avião da Latam de Miami, que deveria ser retirada pela empresa Brinks, momento no qual os assaltantes invadiram o local. Os seguranças reagiram. No tiroteio, morreram um funcionário da Direção de Aeronáutica Civil e um dos criminosos. Os ladrões entraram às 7 horas e 30 minutos no terminal aéreo em 3 carros, romperam uma grade e se dirigiram à área de cargas. Ao serem surpreendidos, fugiram e atearam fogo a 2 veículos em uma estrada próxima. E 3 palestinos morreram após uma operação da polícia israelense na Cisjordânia ocupada. O Ministério de Segurança Nacional de Israel disse que os homens abatidos eram terroristas. O episódio ocorreu poucas horas antes da chegada a Israel do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e um dia após o pedido de um emissário da ONU para o fim imediato do ciclo de violência na região. De acordo com autoridades do Estado judeu, os homens abriram fogo contra os policiais de fronteira paisana a partir do veículo atingido. O Ministério da Segurança Nacional de Israel elogiou as forças de segurança por terem eliminado os suspeitos que foram chamados de terroristas. Os 3 palestinos, de 26, 25 e 22 anos, morreram na localidade de Jabba, perto da cidade de Jenin. A polícia israelense afirmou que as forças especiais, com o apoio de soldados, estavam na região para deter os suspeitos de atirar contra militares. Armas e artefatos explosivos foram encontrados no veículo dos suspeitos. Na terça-feira, uma operação israelense no campo de refugiados de Jenin para deter o suposto assassino de 2 colonos terminou com 6 palestinos mortos após confrontos violentos. O Ministério Palestino da Saúde informou nesta quinta-feira que um adolescente de 14 anos foi atingido por tiros e se tornou a 7ª vítima da operação, durante a qual os israelenses chegaram a usar lança-foguetes portáteis. Desde a chegada ao poder, no fim de dezembro, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um dos executivos mais à direita da história de Israel, os confrontos letais se tornaram mais intensos, em particular na Cisjordânia, onde o exército aumentou o número de operações.
E a inflação anual ao consumidor da China desacelerou em fevereiro e alcançou a taxa mais baixa em um ano. As informações foram divulgadas pela Agência Nacional de Estatísticas do país. O índice de preços ao consumidor na China avançou em fevereiro apenas 1,0% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse foi o ritmo mais lento já registrado de acordo com a Agência Nacional de Estatísticas do país. O resultado ficou abaixo do esperado pela agência, que previa uma alta de 1,9%. Já o governo do país tem como meta um nível médio para os preços ao consumidor este ano de cerca de 3% em relação a 2022. De acordo com especialistas, a inflação mais fraca abre espaço para o governo adotar mais políticas de flexibilização monetária. A Agência de Estatísticas atribuiu a desaceleração do crescimento dos preços ao consumidor à queda na demanda após as festividades de janeiro e a flexibilização das regras anti-Covid. O clima também contribuiu para o aumento da produção de alimentos e, consequentemente, a queda dos preços. E na noite de ontem foi revelado pela Conmebol o local que vai sediar a final da Libertadores de 2023. O grande jogo do ano será realizado no estádio mais famoso da América do Sul, Maracanã, no Rio de Janeiro. Essa será a segunda vez que o estádio é palco desse tipo de decisão de jogo único. A primeira foi em janeiro de 2021, quando se enfrentaram no Maraca Palmeiras e Santos. Na ocasião, o público foi reduzido por conta da pandemia. A grande final está marcada para o dia 11 de novembro e, portanto, dessa vez, a expectativa é de casa lotada. Além da final da Libertadores, a Conmebol anunciou que a decisão da Copa Sul-Americana vai acontecer em Montevidéu, porém o estádio ainda não foi divulgado. E a nossa expectativa, não é, Kleber, é de que tenha pelo menos um time brasileiro nessa grande final. Afinal, não vamos fazer festa para outro país. Um time, quem sabe dois, já que Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras e também o Flamengo tem chance aí de estar nesse grande jogo, né, Dani? Pois é. Essa edição vai ficar por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto, né, Dani? Com mais notícias para você. Até mais. Até mais.